eu vou falar bem rapidinho para vocês sobre um trabalho que a gente vem fazendo aqui no Hemorrio. Eu ia falar de tratamento também, mas a Patrícia falou todo o tratamento que eu ia falar para vocês agora, então não vou repetir as mesmas coisas. Falar de hidroxureia, falar de transplante. Então, até em função do adiantado da hora, eu vou trazer para vocês uma experiência que nós estamos desenvolvendo aqui no Hemorrio. Na verdade, é uma experiência que já existem algumas iniciativas no próprio Hemorrio, mas a gente está querendo, principalmente em relação à enfermagem, padronizar o atendimento educativo do enfermeiro para esse paciente que está saindo do cuidado da pediatria e entrando na clínica adulta. Então, a transição é isso, preparando o adolescente para assumir o próprio cuidado. Então, eu trouxe um pouquinho desse trabalho que a gente está desenvolvendo. É um trabalho que eu pessoalmente tenho muito carinho por ele. Essa experiência está me trazendo de novo para o doente. Eu que estava afastada do doente há tanto tempo. Eu tomei tanto gosto por isso, que eu voltei, de certa forma, para assistência. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que a gente vem fazendo. É um trabalho, um papel que o enfermeiro desempenha, que é extremamente importante. A gente tem na nossa formação a assistência, né? Todos nós saímos da faculdade com essa ânsia da assistência, e tá certo, é isso. Mas eu acho que quando a gente chega, talvez, em um certo ponto da vida, onde a gente foi muito da assistência, a gente começa a entender como a parte educacional é importante para o doente, como essa parte evita que ele chegue realmente numa condição de maior gravidade da assistência. Então, estou trazendo para vocês um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Hemorrio. Começou como um projeto, ele ainda é um projeto, mas está virando um processo interno. E eu queria mostrar para vocês, até para vocês fazerem isso na casa de vocês. Isso faz toda a diferença para o doente. Então, a transição é isso, a gente prepara o adolescente para assumir o próprio cuidado. Qual é o objetivo disso tudo, né? É a gente empoderar o paciente para a transferência do cuidado pediátrico para a clínica adulta. Suprir o paciente com todas as informações sobre a doença, criar hábitos saudáveis, né? Promover a qualidade de vida dele e incentivar a autonomia dele em relação ao próprio cuidado. Isso a gente lê assim e acha que isso é uma coisa muito simples, mas os grandes desafios que a gente encontra quando a gente vai para a educação do doente, principalmente na faixa etária que a gente atende, dos 12 aos 21 anos, é que a adolescência, e aí quem tem filho adolescente, eu sei que tem muita gente que tem filho pequenininho, mas quem tem filho adolescente consegue entender que é um período de muita vulnerabilidade, né? O paciente ele está aprendendo a se tornar um adulto. São muitas transformações físicas, mas principalmente psicológicas, né? É aquela fase dos questionamentos, do que eu vou fazer, de que decisões que eu vou tomar. É uma geração atual extremamente conectada, que perdeu um pouco da prática do olho no olho. Então, eu vejo as mães, assim, a minha filha está bem mais velha agora, mas eu lembro que quando ela era pequena, eu gostava muito de brincar com ela, educar, ouvir falar. Hoje eu vejo as crianças todas com telefone celular nos restaurantes.
cada um com telefone celular. Então, a gente perdeu um pouco essa coisa do olho no olho. Então, é um momento que a gente resgata a conversa, resgata a família, resgata é, o diálogo. Então, o paciente ele precisa aprender a se tornar um adulto. Ele está saindo dos cuidados pediátricos. Quais são as principais barreiras que a gente encontra com o doente, tá? O cuidador, ele tem muita dificuldade em transferir a responsabilidade para o jovem. A gente vê muito isso no consultório. Quando a gente começa a conversar com a criança, e eu converso com a criança, eu não converso só com os pais, né? Você vê claramente que a mãe tem muita dificuldade, ou é por proteção, por superproteção, ou por medo, mas ela tem muita dificuldade em deixar o adolescente ir. Exercício. Deixar o filho ir é um exercício. Então, existe uma grande dificuldade em transferir a responsabilidade. O que a gente vê também é muito medo de abandonar o pediatra. Quando a gente começa a conversar com a família e dizer do nosso trabalho, que é preparar ele para ir do pediatra para o médico adulto, muitos ficam enlouquecidos e dizem: não, mas eu não quero largar meu pediatra. Ok, mas um dia você vai largar. Então, a Patrícia, que estava aqui mais cedo, ela é uma que tem paciente com 20, com 22 anos. E eles amam, mas vai chegar uma hora que eles vão sair do pediatra. Então, isso é um grande medo, principalmente das famílias. Como é que eu vou largar aquele médico que fala do meu filhinho, bonitinho, menininho, para ir para o médico que vai ter uma outra postura com ele, né? Então, e para o profissional de saúde? E aí eu vou falar da enfermagem, né? Nossa dificuldade. Salvo exceções, a gente tem sempre um problema de RH. Nosso RH sempre é deficitário por vários motivos que não cabem aqui, mas a gente tem um RH deficitário. Os que sobram são os multitarefas. Eu nem sei quantos comitês que eu participo, eu nem sei quantas coisas que mandam eu fazer, né? Parece que quanto mais você faz as coisas, mais pedem para você fazer, né? Eu tenho aqui algumas chefias que balançam a cabeça, porque é isso mesmo. Elas acabam ficando em vários comitês, em vários processos, em várias coisas ao mesmo tempo. E como é que a gente acha tempo para ainda fazer consulta de enfermagem, né? Outra coisa que a gente encontra como barreira é a capacitação da força de trabalho. Nós somos educadores, na nossa essência, mas até para você fazer educação, você tem que se capacitar. Como é que eu vou educar um doente se eu não conheço a doença? Né? Então, eu preciso também me capacitar para poder educar o paciente. Então, essas são as nossas barreiras. E o que, que pode dar errado, né? Se eu não tenho essa transição, esse empoderamento, essa educação do paciente? O que a gente vê, na verdade, até no pronto-socorro aqui do Hemorrio, é que os pacientes, quando eles vão para a clínica adulta, eles abandonam o tratamento. Eles param aí na consulta. A gente tem vários doentes de pronto-socorro que chegam, vêm todos os dias no pronto-socorro se queixando de dor, de uma série de coisas, mas ele tem mais de ano que não vai na consulta de acompanhamento. Então, o abandono às consultas, o abandono ao medicamento, ele acha que ele não precisa mais, e aí, se eu tenho pronto-socorro, por que que eu vou ficar indo no ambulatório? É o pensamento. A falta de uma rede de apoio, né? Esses pacientes, muitos têm histórias familiares muito tristes, de abandono mesmo, não tem uma rede de apoio. E aí, aumentam as visitas ao pronto-socorro, às clínicas de emergência. Com isso, e com a diminuição do tratamento, diminui também a expectativa de vida, e aí aumenta a mortalidade dele. Então, é uma consequência, que justamente acontece nessa faixa etária.
Patrícia já mostrou esse gráfico. Isso aí realmente é um estudo que vem sendo feito há alguns anos. A gravidade da doença aumenta entre 12 e 25 anos, justamente quando ele sai do pediatra. E que aí a reação dele, juntamente com as transformações da própria adolescência, é abandonar o tratamento. E aí o abandono do tratamento significa que a gravidade da doença aumenta, as complicações vêm em uma velocidade maior ainda, e esse paciente tende a ter uma diminuição na expectativa de vida dele. E aí, quando fazer a transição? Né? Essa é a grande questão. Cada instituição tem a sua rotina. A transição ela não acontece só com a doença falciforme. Mas quando fazer? Quando é a hora de fazer? Atualmente, a transição barra transferência do médico pediatra para a clínica adulta, ela acontece com 18 anos. E aí a pergunta é: esse é o melhor momento para você falar, para você educar o paciente, quando ele já é um jovem adulto? Será que todos os doentes estão prontos? Você acorda magicamente com 18 anos, você já é adulto, legalmente adulto. Será que ele está pronto? De que forma que a gente pode avaliar isso? E aí eu vou trazer a experiência da gente aqui com justamente esses pacientes já no final da adolescência. Eu posso dizer hoje para vocês que mais de 80% deles chegam à fase adulta e não sabem sequer o tipo de doença falciforme que eles têm. Eles não entendem, não sabem o que é herança, como é que eles têm a doença falciforme. Muitas vezes o cuidador também não sabe. Então, será que é com 18 anos só que a gente vai ter que começar a falar com ele? E qual é o papel do enfermeiro? Né? Qual é o papel da gente? Educar e apoiar esse paciente, a sua família, durante todo o processo da transição. O apoio não é só ao doente, o apoio também é ao cuidador. O cuidador chega com muitos medos, com medo que o filho dele morra rápido, com medo de largar o pediatra, com medo de tomar o remédio, com medo de não ter o remédio. E aí, a gente também, uma das nossas funções é determinar se aquele doente, adulto, jovem, está pronto para fazer a transição. Aqui no Hemorrio, isso começou com um projeto de pesquisa, como a Patrícia falou, um projeto multicêntrico, então, com o San Jude, que é um hospital pediátrico que fica no Tennessee, que eu e a Adriana tivemos o privilégio de conhecer, e é incrível. A gente vê ali. Se eu fosse mais jovem, eu juro que eu ia botar o meu currículo lá. Porque você consegue ver, principalmente no departamento de hematologia, que era chefiado por uma brasileira até há bem pouco tempo, que é a Jenny Hanks, qual a importância do enfermeiro na educação desse doente desde a infância. E aí, esse projeto trouxe o exemplo do San Jude, e aí foi feito um estudo de que atividades de transição existem no Brasil hoje. São muitas. A gente não pode ter a pretensão que é só na hemorragia que faz transição. Então, tivemos oportunidade de estar com enfermeiros do Brasil todo. E existem várias iniciativas de transição em várias instituições no Brasil. Então, quais são as atividades? De que forma que a gente contextualiza esse ambiente de transição? Nós temos um país continental com realidades extremamente diversas. A realidade do Sudeste não é a realidade do Centro-Oeste, não é a realidade do Norte. Então, de que maneira que a gente traz isso para o Brasil, né? E como que a gente vai implementar um programa de educação num país de média para baixa renda?
Porque é muito fácil você fazer a transição num país com um orçamento muito favorável, com pessoas que têm uma alfabetização de uma forma diferente. Então, como fazer isso aqui, né? Então, foram identificadas algumas práticas, identificadas barreiras. Então, a gente está vivendo esse projeto de pesquisa ainda. O que a gente sabe, que a gente tem poucos profissionais, o paciente não conhece esse processo, muito menos os profissionais de saúde. Os materiais são muito custosos. Nós somos profissionais multitarefas também e não há nenhum processo formal de planejamento. Esse é o cenário nacional da transição. Mas temos uma equipe que é muito motivada. A gente está muito afim de fazer isso acontecer, porque a gente consegue ver o resultado do doente. Temos várias experiências positivas, então a gente está apostando nisso. É um projeto que começou aí desde 2022. Eu entrei nele no final de 2023. A gente está agora com o processo interno. Eu consigo dar 2 turnos de trabalho meus para fazer essas consultas. Estamos treinando uma pessoa para fazer a terceira. Eu tenho um plano de pegar e ter a quarta e quinta. Então, a gente quer pelo menos de segunda a sexta-feira, ter um ambulatório de transição para poder pegar. A gente aqui no Hemorrio tem aproximadamente 1.000 pacientes nessa faixa etária. Eu sozinha não vou dar conta, mas eu tenho um plano. Esse projeto, então, começou em fevereiro. Atendemos 4 pacientes por faixa etária, em consultas curtas. Foi um aprendizado, nem tudo deu certo, nem tudo foi positivo, mas a gente foi aprendendo. E hoje a gente chegou. Eu criei um instrumento de consulta de enfermagem. As enfermeiras da qualidade vão se debruçar em cima dele junto comigo para poder adequar o processo de enfermagem que a gente tem internamente, trazer o diagnóstico de enfermagem, trazer algumas coisas, mas isso aí é com calma. Mas nós temos, então, 900 pacientes no Hemorrio, entre 12 e 18 anos. Esse é o nosso desafio. Pegar essas pessoas e educar, para que quando elas cheguem na idade adulta, elas não abandonem o tratamento e elas tenham uma qualidade de vida o mais perto possível do normal. Então, vão ser consultas semestrais, os pacientes encaminhados pelos pediatras, algumas cartas a gente vai dar para eles, como a carta de emergência que a Patrícia falou. Então, a gente está eu vou dividir por faixa etária. Cada faixa etária ela tem um nível de educação que a gente espera que ela consiga reter. Então, vai desde a educação sobre a fisiopatologia, sobre a herança, falar de hidratação, falar de repouso, como agendar uma consulta. Então, a gente ensina ele, tem um WhatsApp da instituição, a gente ensina para ele, ensina como que ele vai obter a receita, como ele vai pegar a medicação. Eu falo do uso de tabaco, o risco do vape, a educação de como pegar a medicação, e aí a gente fala da hidroxiureia. Nos jovens adultos, a consulta de enfermagem tem esse viés da saúde sexual e reprodutiva. Nem sempre é um assunto fácil, porque às vezes a mãe está junto, ele morre de vergonha, mas a gente dá um jeito para falar sobre isso. Então, o acesso aos absorventes, a educação sobre a contracepção, as doenças sexualmente transmissíveis, trazer a transexualidade, encaminhar a consulta ginecológica nas clínicas da família, dependendo do que a gente consegue observar. Então, esses são os assuntos abordados. Hoje,
Nós começamos agora em junho, como um processo interno. Como eu falei, são 2 turnos semanais de consulta de enfermagem. A gente quer mais. E estamos captando eles não só na consulta médica, mas nos dias de exame, nos dias de outro procedimento. Então, estamos dando o nosso jeito interno, vendo o nosso cenário. Cada uma de vocês tem que descobrir o cenário de vocês. Nem tudo que dá certo no Hemorrio dá certo nos outros municípios. Mas a gente, no final desse trabalho de hoje, nós vamos achar vocês. A ideia é colocar vocês num grupo comigo, principalmente, como Hemorrio, como Hemocentro, e discutir, trazer propostas, ouvir as propostas de vocês, para que a gente consiga fazer um trabalho daqui para frente, de referência para vocês e vocês para a gente, tá? É isso. Boa tarde para vocês, muito obrigada.